Então, pessoal, eu acabei sabendo que a nossa querida jornalista, né, a Daniela Lima, ela vai passar a trabalhar no UOL. O UOL, como vocês bem sabem, é uma espécie de pré-sal da, digamos assim, moralidade jornalística, né? O pessoal ali figura entre os piores profissionais e fala isso aí no sentido de que, o sujeito, né, é um extremo esquerdista e ele coloca isso aí dentro da sua pauta jornalística, certo? Para praticamente qualquer coisa. Aí então a Daniela Lima vai trabalhar com essa gente aí. E claro, nem preciso falar para você que ela combina com essa galera. É só você pegar, a trajetória dela lá na CNN Brasil, onde ela havia ficado nacionalmente conhecida, né? E você também pega, né, a trajetória mais marcante dela, que foi na Globo News, onde ela saiu há algumas semanas, né? Inclusive eu havia feito um vídeo sobre isso e ninguém viu, cara. Ninguém viu, o vídeo tá lá com 0 visualizações. Mas eu acho que também eu havia feito esse vídeo aí, né, numa situação em que o assunto já havia caído em desuso, né? Se bem que, cara, de qualquer forma, ninguém assiste a esse canal, né? Mas enfim. Aí eu entrei aqui no X, que é o antigo Twitter, e notei, né, um post aqui do Bruno, não sei quem é, mas ele havia comentado sobre um deboche que outro funcionário do UOL, esse aí bastante conhecido, né, chamado Juca Kfouri, é um cara que está no jornalismo esportivo há muito tempo. Eu até respeito ele em algumas... Cara, eu ia falar opiniões, mas não. Quando ele fala que o Flamengo havia sido o verdadeiro campeão do... Cara, Campeonato Brasileiro também não era, né? Isso aí foi Copa Rio, né? Lá de 1987 ele tá completamente correto. Ele tá correto mesmo, né? Tem gente aí que vai falar que, mas não, o vencedor brasileiro daquela época havia sido o Sport Recife. Não, não havia sido o Sport Recife. Se você sacar bem a história, né, de como deu-se o campeão brasileiro daquele ano, né, você vai dar razão para o que o Juca Kfouri havia definido, né, que o Flamengo havia sido o vencedor brasileiro, né, daquele ano, né. Mas enfim, aí o Bruno havia postado aqui o vídeo do Juca Kfouri debochando, da Michelle Bolsonaro, que havia participado do protesto lá de 7 de setembro, né, alguns dias atrás. Hoje é quarta-feira, né? E em certo momento ela havia chorado lá. Ela havia chorado. E a Daniela Lima vai tá no mesmo trabalho que essa espécie de gente aí, né, que é a do Juca Kfouri, que a da Mili Lacombe, né, que é uma pessoa que diuturnamente passa vergonha com seus artigos lá no site do UOL também. Cara, eu nunca vou me esquecer de um artigo a qual ela havia feito sobre o Tarcísio, né, que isso aí foi no ano retrasado, eu acho que foi em 2021, 2022, onde ele, né, já como governador do estado de São Paulo, ele havia feito, cara, eu acho que foi uma espécie de leilão lá, né, onde ele ficou batendo com aquele martelinho de juiz, né, e bateu de uma forma bastante agressiva, né, as pessoas comentaram isso aí grande em mídia afora. E a Mili Lacombe, ela deixou claro lá que o Tarcísio seria alguém violento, alguém qual os bolsonaristas se identificaram, né? E fez algumas menções irônicas ali, o que? Questões de prazer sexual. Tipo, quando eu li essa matéria eu fiquei achando, cara, a Mili Lacombe precisa de um cara pra dar uns tratos nela, cara. Porque eu penso assim, por mais o que opinativa que a pessoa seja, né, no jornalismo, raramente a gente poderia esperar que uma pessoa fizesse o que ela havia feito, né? Ela ficou fazendo ali umas menções a, digamos assim, orgasmos, né, quando o Tarcísio lá tava batendo com um martelinho lá. Então, alguém tem que comer essa mulher, cara. Tá certo que ela é sapatão e tudo mais, mas parece que ficar brigando entre aranhas não tá fazendo muito efeito pra ela. Alguém tem que apagar o fogo dela, cara. Eu acho que só um homem poderia fazer isso.
Né? Então a Daniela Lima vai trabalhar com esse pessoal agora. A Daniela vai trabalhar com esse pessoal agora. Em relação a esse pensamento liberal sexual, a Daniela Lima não é assim. Ela não é assim. Algumas pessoas até podem falar que mas acontece que ela só vai assinar artigos ali, ela não necessariamente vai conviver com esse pessoal. Cara, eu acho que em relação à interação dos jornalistas do UOL, acho que a maioria ali não se encontra pessoalmente, não deve se encontrar pessoalmente. Inclusive eu sei onde fica o escritório do UOL, fica no centro de São Paulo ali. Tem um escritório até tímido, fica próximo do prédio da Folha de São Paulo. Só que enfim, eu vou ler o que o Bruno havia escrito aqui, né? Eu tô na vibe do Mafinha Barba. Esse Mafinha Barba, obviamente, é aquele... Poxa, vou voltar aqui. Isso aí são os dentes do... do Kifuri, né? O cara tem dinheiro, certo? Eu acredito que o Kifuri seja uma pessoa bastante provida de dinheiro, né? Financeiramente, o cara deve estar realizado. E ele não trata esses dentes horríveis dele, cara. Não é porque você é velho, você necessariamente tem que desapegar, né, do... Digamos, não, asseio não, porque eu acredito que o Juca Kifuri, né, toma banho todo dia. Mas, tipo assim, da sua vaidade, sacou? Cara, se eu tivesse nas condições dele, na idade dele, eu ia tratar esses dentes aí, cara. Porque eu tô vendo aqui, a imagem tá meio... não tá com uma resolução muito boa, né? Mas dá pra sacar que os dentes estão uma merda. E os dentes da frente, cara, se fossem os dentes de trás, né, até daria pra disfarçar, mas os dentes da frente, cara, aí é falta de cuidado mesmo. Mas enfim, ok. Bruno, eu tô na vibe do Mafinha Barba, e o Mafinha Barba é um desses influenciadores da, entre aspas, direita, né? Inclusive ele é o líder daquele grupo de supostos direitistas chamado Liga Gordola, Liga Nerdola, né? Onde você tem cancelador no meio, você tem liberal aí fã do MBL, você tem liberal aí que justamente com o fã do MBL fez uma live para, digamos assim, unir as direitas, né? Como se o MBL fosse da direita, dentre outros constrangimentos aí, sem contar que esse pessoal não é tão democrático assim, porque eles bloqueiam, né, quem questiona eles, né? A exemplo do que havia feito aquele Wagner Tomazoni, aquela bicha lá. Mas aí tá, eu tô na vibe do Mafinha Barba com essa gente. Eu vou fazer questão de viver o suficiente para mijar no túmulo do Juca Kifuri, e isso é uma promessa. Vou começar até a cuidar da minha saúde melhor, fazer dieta e tal, para garantir que isso aconteça. Porque por mais que você seja jovem, cara, se bobear, você pode até morrer antes do que o Juca Kifuri, né? Olha que choro comovente, sem uma lágrima. E ela diz que ela está em casa. Ela está em casa preparando a comida dele. Olha só, estou em casa preparando a comida. Cara, uma coisa que eu não gosto desses últimos protestos aí é essa indução ao sentimentalismo do... Bom, eu falar do pessoal, do público, né, que vai neles, através de o que? Trilha sonora, né, e tal. Cara, não precisa disso aí. Não precisa disso. Né? Eu até poderia falar que, olha só, mas dessa forma aí, você está confirmando, você está estimulando que os esquerdistas, né? Você está confirmando, você está estimulando que a esquerdalha chame os bolsonaristas de gado, porque de qualquer forma você está manipulando a cabeça deles, né? Ok, né? Eu poderia dizer isso, mas acho que a situação é desnecessária, cara, é algo imbecil, porque tipo assim, as pessoas sabem muito bem, né, que o Jair Bolsonaro é a melhor opção para ser presidente. É a melhor opção, né, para o bem do Brasil, principalmente.
Mas, pô, mesmo nessa situação aí, você quer fazer com que as pessoas chorem, fazer com que as pessoas sintam pena da família Bolsonaro. A gente sabe muito bem que eles estão passando por dificuldades, cara. A gente sabe muito bem que o Jair está sendo injustiçado como nunca havia sido antes. E desde a pandemia, o pessoal do STF está querendo ferrar a vida dele, está querendo prender ele. A gente sabe muito bem, então não precisa ficar colocando o que? Trilha sonora, tocante, comovente, para o público ficar emocionado. Não precisa disso, cara. Não precisa disso, pô. Tô lembrado que isso aí foi num protesto anterior, né? O Nicolas Ferreira, ele soltou os cachorros pra cima do Xandão, né? Outro moleque falava, tava lá uma trilha sonora de tensão, certo? Não precisa disso, cara. Desnecessário. Você tem que tratar as pessoas com a maior franqueza possível, cara. Tem que tratar as pessoas com a maior franqueza possível. É por isso que eu nunca seria um pastor, cara. Nunca seria um pastor evangélico, porque você até poderia falar pra mim que, olha só, cara, mas a crença em Deus, isso aí já não seria um tipo de manipulação pra cima das pessoas. Não, cara. Não, até porque Deus existe. Você não precisa vê-lo, né? Você não precisa estar de frente com ele, né, para sacar que ele existe. Isso aí é outra coisa. Mas esse negócio aí de você querer induzir sentimento às pessoas, ainda mais a gente sabendo muito bem, né, que a direita só está se ferrando aqui no Brasil, o maior representante da direita está se ferrando aqui no Brasil, cara, é desnecessário. É taxar os outros de idiota, cara. Mas bom, continuando aqui. Comida dele, tenho que sair pra ir pro culto. Eu tenho licença pra sair um pouco, molhar os olhos e fazer um choro mais convincente. É um negócio de maluco. Não você pensar nisso. William. Aqui o Kifuri tá falando pro ICL, que é outro órgão pro Lula, né? Outro órgão pro Lula. E claro, como a gente não poderia deixar de sacar, né? Tem um funcionário aqui que provavelmente é viado também, né? Tá falando com o Kifuri. Kifuri, pelo amor de Deus, segunda-feira. Cara com argola no nariz, com brinco, cheio de tatuagem, uma bicha. Seguinte, é que quem acredita no choro dela, acredita em tudo. É verdade. Acredita na terra plana. Cara, esse negócio aí, essa insistência de querer acreditar os bolsonaristas, a crença de terraplanismo, cara, é outra enganação. Se bem que, no caso, né, é enganação a qual eles provavelmente acreditam também, né? A eles que eu tô falando, o pessoal da esquerda. Porque o bolsonarista médio, ele não acredita em terra plana, cara. Esse negócio de terraplanismo é o que? Algumas pessoas, certo? Não vou falar que estão infiltradas no bolsonarismo, não. Mas são pouquíssimas pessoas que creem nessa merda aí, cara. Pouquíssimas pessoas. Da mesma forma como você tem pouquíssimas pessoas da direita que pregam pela intervenção militar. Poucas pessoas, cara. Você pega o bolsonarista médio, ele não quer isso aí pro Brasil. Ele não quer. Acredita em tudo. E é com essa gente que a gente tá esgrimindo. 40 mil lunáticos estavam na Avenida Paulista. Acreditando. Olha lá, ó. Essa senhora. Essa tá chorando de verdade? Parece que não também. É uma gente que chora sem lágrima. Peraí, mas mesmo se ela estivesse chorando de verdade, você iria desmerecer ela de qualquer forma, né? Ela precisa te convencer em alguma coisa? Não. Só se ela começar a concordar com as merdas a qual você acredita. Você é comunista, cara. Você acredita em um estilo de governo no qual não havia dado certo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas tá, então é isso aí, cara. Então é isso aí, a Daniela Lima vai trabalhar para esse pessoal,
como eu havia falado, né? Ela meio que tá entre os seus, né? Ela tá entre os seus. Eu acredito que se tivesse no lugar do Juca Kfouri, a Daniela Lima não chegaria a esse ponto não, né? Ela até é tiete do governo Lula, como ela já havia demonstrado por diversas vezes, mas eu acho que ela tem um pouquinho mais de finesse, né? Um pouquinho mais de finesse. O que o Otávio havia escrito aqui. O cara tem os dentes todos podres. Imagina o bafo dessa criatura, né? Eu havia escrito e tem dinheiro pra tratar isso aí. Tem dinheiro. Mas enfim, cara, finalizando esse vídeo, né? Porra, Mili Lacombe. Eu até vou colocar no meio o Mauro César Pereira, que apesar de ser, na minha opinião, o melhor comentarista, eu ia falar comentarista político, o melhor comentarista esportivo do Brasil, o melhor jornalista esportivo do Brasil, certo? Ele também é outro comunista, ele é aquele esquerdista que não é lacrador, ele é esquerdista raiz, tipo o próprio Kfouri, tipo aquele José Trajano, mas agora você pega lá a Mili Lacombe, ela é mais progressista, né? Ela é lacradora. Mas enfim, cara, a Daniela Lima, eu nem acredito que ela vá ficar tanto tempo no UOL, cara. Eu creio que não. Ah, bom, boa sorte, né, pra Capivara.